Bom dia a todos, namastê, namastê, gratidão pelas presenças, namastê. Eu sou Rose Gomes, professora de Yoga e de Artes já há mais de 34 anos. Tive várias escolas de yoga, tive franquia da Rede de Rose, então tenho bastante experiência tanto no empreendedorismo dentro do yoga, quanto principalmente ministrando as aulas e fazendo terapias dentro do yoga. Eu também sou terapeuta holística, então a minha formação de arte foi lá em São Paulo, na faculdade FAP. Minha formação em yoga foi primeiro com De Rose, depois foi na Fundação das Faculdades Metropolitanas Unidas, que é a FMU de São Paulo. E tive vários cursos com vários mestres também ao longo da jornada dentro do yoga. E eu recebi esse chamado muito jovem, eu tinha 21 anos, e começou a vir na minha mente: vai praticar yoga, vai praticar yoga, vai praticar yoga. E eu falava, o que é yoga, né? Imagina naquela época que não tinha celular, não tinha internet, a gente se comunicava por jornais e revistas, né? Não tinha muito acesso, né? E o yoga não tinha dado aquele boom ainda, né? A gente sabia que tinha o pessoal da década de 70 que praticava yoga naquele movimento hippie, mas não sabia mais nada, né? E aí, com esse chamado, eu comecei a investigar até achar uma escola de yoga e já me inscrevi para fazer o curso profissionalizante, né? E foi assim, a primeira aula que eu fiz eu conheci por fita cassete. Eu não achava yoga, daí meus amigos, namorados estavam atrás do yoga para mim, que eu estava bem interessada em saber o que era afinal. E aí me veio um presente da fita cassete de yoga. Então eu conheci o yoga por fita cassete. E me apaixonei com aquela prática da fita. Incrível, né? E depois foi um amor mesmo, assim, um casamento, e que eu acredito que seja já de vidas passadas. E desde então eu nunca mais parei com yoga, ininterruptamente, nessas décadas aí. Então é uma grande alegria e eu vejo em mim o que o yoga proporciona. Porque alguns momentos que eu tive que parar de fazer por algum motivo, alguma cesárea ou uma gravidez ectópica que eu tive que ficar um tempo sem praticar, como fez falta. Como faz falta a nível emocional, mental, físico, fisiológico, energético. Então eu sou uma eterna apaixonada pelo yoga. Mas então vamos, agora que passamos a apresentação, afinal, né, o que é yoga? Bom, você já pratica, já sabe, né? Vocês também, só o Fábio nunca, né? Então, faça as perguntas, tá? Porque elas já sabem de muita coisa, tá? O que é o yoga, né? O yoga é uma escola filosófica que tem se quiser sentar numa cadeira, pode chegar, tá? A escola filosófica que tem técnicas milenares da Índia que vão ajudar o ser a ter um equilíbrio físico, mental, emocional, energético, né? E se ele tiver esse interesse, que essa é a busca principal do yoga, fazer a conexão com o espiritual. Não é religião, mas é uma filosofia que te conduz ao contato com a essência divina que habita em ti. Então, muitas vezes a gente sente um vazio interno e quer preencher com coisas, às vezes, materiais, ou viagens, ou coisas externas. Mas e você preenche momentaneamente com essas coisas, parece que preencheu. Mas aquele preenchimento duradouro, ele se dá quando a gente vivencia o yoga de verdade e faz essa conexão com a essência divina que todos nós temos, né? Então, é a falta de conexão com essa essência divina que nos traz esse vazio interno, que parece que não está sendo alimentado, preenchido. Quando a gente acessa, através das técnicas do yoga, dos pranayamas, que são as técnicas respiratórias, né? A meditação,
as mentalizações, a gente acessa essa presença divina que habita em nós e instantaneamente começa a vir uma enxurrada de energia que preenche esse vazio interno. Então, quem experimenta isso quer repetir, porque sente os benefícios e sente que a prática, ela na primeira prática a gente já sente. Não é uma coisa demorada, né? Então é tão importante a vivência, porque só saber ou ler sobre não te leva a nada. O que leva à experiência é a prática, né? Então yoga é prática, né? Então, teve um mestre, o Patanjali, que foi um mestre indiano, que no século II a.C. até II depois de Cristo, não tem uma data precisa, porque essas coisas de muito antigamente não havia registro, ou se havia, perdia-se os registros. Então, uma data estimada, esse mestre Patanjali fez uma sistematização do que é o yoga. Então, ele colocou em ordem, ele arrumou assim. Então, o yoga é uma escola filosófica, você pratica isso primeiro, isso depois. E ele dividiu essa sistematização em 8 partes, 8 angas que a gente chama. Então, essa prática dividida em 8 angas é chamada de Ashtanga Yoga. Ashta, 8, anga, parte. E aí, cada uma das partes que você vai praticando vai te conduzindo, uma é preparatória para a seguinte, que essa prepara para a seguinte, até chegar no final, que é a meditação. Então, tudo que a gente faz dentro do yoga, muitas pessoas pensam que yoga é só a parte física, de asanas, né? E não, a parte de asana é um preparatório para desbloquear a energia do corpo, para que a energia flua livremente e que você consiga relaxar as tensões e fortalecer os músculos para você sentar assim e conseguir ficar sem dor para meditar. Porque se tem dor, você não consegue meditar, você fica com a atenção na dor. Se você tem desconforto, você fica com a atenção no desconforto. Então, a parte de asanas é principalmente para isso, para te liberar as tensões, lubrificar as articulações, fortalecer os músculos, alongar os músculos, te relaxar. Daí você faz uns pranayamas que vão relaxando, né, te conectando com o seu universo interno. Vai fazendo um preparatório para ir para a meditação e finalmente vai para a meditação para fazer essa reconexão, esse religar, porque yoga significa união. A palavra yoga tem a origem yugi, que é uma raiz sânscrita, que significa religar, unir, juntar. E é a união, quando você, essa junção que a gente faz ali na meditação, principalmente quando a gente fecha os olhos, tira a atenção dos sentidos e leva a atenção nesse chakra do terceiro olho aqui e se conecta com a tua essência divina. Então, esse é o sentido do yoga. O objetivo do yoga é essa conexão. Não é somente o alongamento, uma técnica respiratória. O objetivo principal, a meta é esse religar, essa conexão. Isso é yoga de fato. Então, por isso é importante que quando a gente pratica yoga, a gente chegue no final. Porque muitas vezes as pessoas gostam mais dos asanas, né? Se envolvem, e daí acaba de fazer os asanas e para a prática e vai fazer outra coisa. Mas ela fez tudo aquilo para ela poder chegar e ter facilidade na meditação. Aí ela perde a oportunidade, porque ela se preparou o tempo todo para chegar no final e meditar. E aí ela vai embora sem meditar. É como se ela fosse até a praia e não fosse molhar o pé no mar. Não fosse dar um mergulho no mar. O mergulho no mar é a meditação, que é o mergulho interno. Então a gente precisa lembrar disso e chegar até o final. E até o final do ciclo. E daí na meditação a gente faz esse mergulho de fato. Não tenta, porque muitas vezes a gente se engana, a gente senta ali, quem está de fora não sabe o que está acontecendo dentro, mas você sabe. E aí passa o pensamento, nossa, o que eu vou fazer para almoço? E daí você vai, eu vou passar no mercado, comprar, darará. Não está meditando, não se iludam. Meditação é desligar
sair, deixar os pensamentos passarem e você ser mais forte do que os pensamentos e a sua mente. Não, agora eu vou meditar. Passa pensamento e você deixa passar como se fosse uma nuvem ou um rio que vem e segue seu percurso, mas você está ali. Não, veio o pensamento, tudo bem, não vou brigar com o pensamento, deixa passar. Vai, deixa passar. Vai. Até o momento que você pratica tanto isso, que você senta nessa postura e o seu corpo já entende que você não vai se envolver com os pensamentos, porque a mente ela é danada, ela sempre tenta puxar para o lado dela, sardinha para o lado dela. Assim como todos os sentidos. A audição vai ficar atenta aos barulhos, a visão vai querer ver imagens bonitas, né? O olfato vai querer sentir, que cheiro é esse? E já viaja. Se alguém está fazendo bolo ali e você está meditando, pronto. Do que será que é esse bolo? Né? Os nossos sentidos nos traem na meditação. Então, quando a gente toma consciência de que a gente não deve se distrair com os sentidos, a gente faz uma inspiração profunda e recolhe essa intenção e essa vontade, essa determinação e puxa para esse ponto. Não, eu quero meditar, eu sou senhor, senhora de mim mesma. Tem uma imagem no Bhagavad Gita, que é a grande bíblia, vamos dizer assim, do yoga, um livro sagrado, que é a imagem de 5 cavalos brancos, a carruagem, o cocheiro e o passageiro. Os 5 cavalos brancos representam os 5 sentidos. Cada um vai seguir para o seu próprio interesse se o cocheiro não segurar as rédeas curtas e direcionar os 5 cavalos para onde ele quer. Então, nós somos, a mente é esse cocheiro que está ali segurando as rédeas. E o nosso passageiro é a nossa alma, que precisa ir para o destino do encontro com o espírito cósmico, com a consciência cósmica. Essa junção da alma individual com a alma cósmica é a união, é o yoga. Então, essa imagem, quando a gente lembra dela, os 5 cavalos, o cocheiro, a mente segurando as rédeas, e o passageiro, a alma, e você quer conduzir a alma ao destino dela, você segura as rédeas firmes e leva ela até o destino. Porque se a gente soltar as rédeas, se a gente soltar a mente, os sentidos vão nos levar aonde cada um quiser, seguindo o seu próprio interesse. E a gente é assim mesmo. Se a gente não for firme, a gente se distrai com uma coisa bonita, o cheiro, me deu vontade de comer agora esse bolo, né? A gente se vende muito facilmente pelos sentidos. Então, no momento que você senta para meditar, você tem que ter essa consciência que os sentidos vão tentar te distrair e você vai ser mais forte que eles. Isso é pratyahara, momento que tira a atenção dos sentidos e te coloca em dharana, que é a concentração num único ponto. Que esse único ponto pode ser o terceiro olho, pode ser o sol, a imagem. Põe um chazinho para mim, por favor. Obrigada. Pode ser um símbolo que você tem afinidade, aquilo que te aproxima mais da consciência cósmica ou de Deus. Depende, cada um tem pessoas que têm conexão com Deus, com a palavra Deus, tem pessoas que não. E aí, o que é então essa inteligência cósmica? Se concentra o que representa essa inteligência cósmica para você e tenta se fundir com ela. Quando a gente se identifica com ela, vem aquele fluxo de energia e te preenche aquele vazio. Isso é yoga. Então, eu acabei passando na frente dos slides aqui, só para ver se eu não perdi nada. Então, a gente, entendendo o que é o yoga, a gente consegue praticar com mais consciência
sabendo o que a gente deve fazer em cada passo e para que serve cada passo. Então, quando a gente chega, a gente faz a conexão com a nossa essência divina, naquele silêncio, naquele mantra que muitas vezes nós localizamos. Depois a gente segue para os asanas, que são os movimentos corporais de alongamento, fortalecimento, desbloqueio energético. Depois a gente vai para os pranayamas, que são as técnicas de relaxamento antes, que é para absorver o que foi trabalhado. Depois faz os pranayamas, que são as técnicas respiratórias, que vão primeiro te relaxar, né? Porque a respiração está diretamente ligada ao nosso emocional. Vocês já observaram que quando a gente fica muito ansiosa ou nervoso, a respiração fica alta aqui, curtinha, né? E acelera o batimento cardíaco. Então, a primeira coisa a mudar é a respiração. Se você tem uma técnica respiratória que te coloca em um estado inverso, porque a ansiedade e o nervosismo te coloca no sistema simpático acionado, que é um sistema que libera adrenalina, cortisol. Se você faz um pranayama lento, uma técnica de yoga, esses milenares, com ritmo, com tempo, com técnica, né, de respiração completa, você aciona o sistema parasimpático, que é o sistema que relaxa e que dá uma descontração, combate o estresse, diminui o batimento cardíaco, o ritmo respiratório. Daí você consegue sair daquele mental agitado, serenizar a mente e começa a ficar uma forma mais propícia à meditação. Porque se a gente chegasse da rua e já começasse a meditar, a gente já tem dificuldade de meditar, porque ainda está com aquela agitação. Mas aí todo esse processo, anga, uma parte após a outra, vai te preparando para chegar na meditação no final. Então fez os pranayamas ali, se conectou, e a gente vai fazer daqui a pouco uma técnica para você sentir. Se conectou com a tua respiração, os olhos fechados, isso te leva para dentro, né? E aí você já tira a atenção dos sentidos, porque você está prestando atenção na sua respiração. Esse já é um elo entre o físico e o energético, fica mais sutil. Então a gente respira, daqui a pouco a gente está já liberando um sorriso, as expressões faciais suavizam. Naturalmente vem um sorriso de dentro que a gente nem consegue fechar direito a boca, assim, não consegue porque vem de dentro. Isso é yoga, porque é uma coisa que é natural, que vem, você não está forçando, você está sorrindo de dentro. Porque entra no estado de calmaria, sabe? Daí nesse ponto é o ponto que você faz assim. Cara, pega os sentidos, que eles já estão meio turvos ali com o pranayama, já estão ali, né? Turvos no sentido de relaxados, assim, não estão, né, querendo guerrear. Não, eu vou atrás do meu interesse, eles já estão ali serenados, né, serenizados pelo pranayama. E aí você faz essa intenção e já traz tudo para cá, ou para o coração, né? Aí depende da técnica naquele momento, e se conecta com aquilo que é essencial, aquilo que não morre, aquilo que é eterno, que é a nossa alma, né? Nós temos uma porção imortal dentro de nós, que a gente tem um observador que te observou. Você sabe que você era criança, que você cresceu, tudo que você passou, e ele continua imutável ali, né? Observando tudo. A gente vai entrar em contato com essa testemunha que está vendo tudo. Então, puxa, mas eu me sinto como criança, ou como adolescente, ou como jovem. Eu vi o meu corpo criança, adolescente, adulto, mas eu não senti essa alteração. Essa testemunha que está aqui, que é com quem a gente vai se conectar, essa consciência na hora da meditação, que essa é imutável, essa testemunha. Então, quando a gente aprende essa técnica e faz essa conexão, a gente relaxa, gente, porque no fundo
estamos num planeta de 3D, terceira dimensão, que tem muitas provas e expiações. Então a gente está passando por muitas provas. É muito difícil viver nesse drama de terceira dimensão. Então a gente esquece do que nós viemos fazer aqui. Mas, em algum momento a gente fala, tem algo mais. A gente sabe, tem um chamado interno, algo mais que eu preciso fazer. Não é só trabalhar, comer, dormir. Não é só isso. A gente sente internamente que não é só isso. E aí a gente vai buscar por uma religião, vai buscar por um yoga, vai buscar fazendo um esporte, vai buscar através de uma competição de autossuperação, porque está buscando isso. Vai dançar, muitos vão até usar drogas querendo isso, só que não sabem que é isso que estão buscando. Então, no fundo, nós todos os seres humanos, 100% veio para experimentar isso. Só que, equivocadamente, às vezes buscam meios para chegar a isso que não são os meios naturais e saudáveis. Então, quando a gente toma consciência do que viemos fazer aqui, e aí a gente busca uma técnica que a gente se afina, aí é mais rápida a evolução. Porque aí você sabe o que você quer, você tem a técnica que você se identifica e você vai determinada a atingir esse objetivo. Agora quando você fica assim, estou praticando yoga só para... Você pode também para o bem-estar, mas tem algo mais que vocês podem aproveitar, que é além do bem-estar. Né? Isso aí, o yoga. Né? Então, deixa eu ver se eu não deixei de falar nada aqui, e daí vamos para as perguntas, para depois a gente fazer uma experiência. Então aqui eu coloquei, né, a dor e o sofrimento humano são causados pela ignorância, pelo desconhecimento do homem de sua essência. É a mesma essência que é a mesma essência do universo, Brahman, o Criador. Para alcançar a felicidade verdadeira é preciso experienciar essa identidade com sua presença divina. O yoga praticado com disciplina e profundidade te conduzirá a esse objetivo. Então esse é o caminho e as técnicas para alcançar isso. Aí eu coloquei aqui a parte por parte do yoga, mas acho que não... o yoga é dividido em 8 partes, né, do Patanjali, yamas, que são os refreamentos fundamentais para uma boa convivência com os demais. Esse é o primeiro princípio do yoga. Então, quem estuda o yoga profundamente tem esses princípios, que é primeiro, como que eu me relaciono bem com o externo, o meio ambiente e as outras pessoas, sem me causar dano e sem causar dano ao meio ambiente e às outras pessoas. Esse é o primeiro yamas, que são 5, né? Que daí, quando a pessoa se interessa, a gente vai dando todo esse conhecimento para as pessoas estudarem. O segundo são as observâncias, como eu me relaciono comigo mesmo, para não gerar karma, peso. Então, tem umas regras de purificação, que você faz com você mesmo, de entrega, de não ficar estimulando desejos e mais desejos e consumismo. Tem várias dicas que são bem importantes nesse trilhar. Esses são os yamas e os niyamas, são os 2 primeiros passos do yoga. Né? E isso a gente pode um dia se aprofundar, né, aqui no espaço e dar uma aula mais profunda da filosofia do yoga, combinar um final de semana, uma sexta-feira, para a gente se aprofundar, caso vocês tenham interesse, tá? Aí vem os asanas. Então, antes de começar a prática, tem esses princípios que são regras maravilhosas para a gente viver bem, sabe? E os pranayamas, técnicas respiratórias, o pratyahara, que é o momento que você se abstrai dos sentidos e volta a atenção para um único ponto. Dharana, que é a concentração total nesse ponto. Dhyana, que é a meditação, e Samadhi, que é o estado que a meditação, que tudo isso te traz, que é a bem-aventurança, o êxtase, aquela alegria, aquele sorriso que vem de dentro. Isso é o Samadhi. Né? Daí a gente brinca, hoje eu tive um samadinho. Nossa, hoje meu samadhi foi... E a gente vai falar,
tal dia eu tive um samadhi e tal. É aquela experiência, né, mística ou não, uma experiência transcendental, uma experiência de bem-aventurança mesmo, sabe? Você sente, uau, eu não queria parar de sentir isso, né? Então, e vocês percebem como milhões de pessoas estão praticando yoga no mundo inteiro, né? Aqui, eu dando aula, nós formamos professores de yoga há mais de 18 anos, né? E aqui é uma das nossas aulas do curso de formação de instrutores de yoga, aqui em Curitiba, né? Aqui, ó, em Brasília, no Dia Internacional do Yoga. Então, nos Estados Unidos, na Europa, em todo quanto é lugar. Meu filho foi há uns anos para trás para a Europa. Ele falou, mãe, você não acredita como eles praticam yoga aqui, assim, recentemente, né? Praças lotadas de gente praticando yoga, porque, lógico, quem experimenta quer repetir, porque é o bem-estar, né? E vocês mesmos, quem já praticou, sabe, né, falar dos benefícios, né? Depois vocês falam um pouquinho. E é isso, gratidão. Essa era, assim, uma introduçãozinha ao que é yoga, e queria agora saber se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. Eu vou contar a minha experiência com o yoga. Uhum. Eu trabalhava numa empresa na época e estava numa fase bem tensa, assim, mudança de direção e tal. E eu vou dizer para vocês que eu tinha um preconceito. Eu achava que, como eu tenho um perfil muito 220, faço 500 coisas ao mesmo tempo, eu tinha... nunca vai dar certo eu nesse negócio, não consigo, né? Então é um preconceito por ignorância de não conhecer, sim, né? Então eu sempre tive isso. Mas na época, eu acho que as coisas, eu acho que o acaso é mão de Deus, né? Eu sempre digo que o acaso é mão de Deus no meio dos acontecimentos. Uma colega que também estava passando por todo mundo no meu setor estava desconfortável porque houve uma mudança muito grande. Uhum. E aí eles queriam colocar ela para fazer outra coisa, e o meu coordenador viu numa possível mudança tentar ajudá-la, né? Então falou para ela, desenvolva um projeto de qualidade de vida que talvez a gente consiga manter você no que você está fazendo, porque ela era uma psicóloga. Uhum. E aí ela fez um projeto, e dentro do projeto uma das ações seria yoga na empresa. Ah, que legal. Mas ela não era uma pessoa muito popular, ao contrário de mim, que era super popular na empresa. Aí eu falei, não, eu vou te ajudar, vou fazer propaganda desse negócio, vamos encher essas salas, vamos fazer o povo experimentar. Nós trouxemos uma professora, que talvez a professora até conheça, para fazer essas práticas e ensinar, né, um pouquinho do yoga. E aí, como eu fui a popular e chamei todo mundo, eu participei de todas as aulas, né? Foi um dia... yoga? Nossa, conheci muito. Muito não, né? Mas eu pratiquei. E aí, no final do dia, eu fui conversar com a professora e eu me sentia tão mal, mas tão mal. Falei, eu tenho que te pedir desculpa, deu uma desculpa, porque, Simone, né? A gente nem se conhecia. Falei, eu tenho que pedir desculpa porque eu tinha um preconceito com o yoga que me fez, assim, mudar a minha mente, né? E daí, ali eu comecei a praticar o yoga. Eu já tinha feito pilates, né? Que é oriundo, mas é algo muito diferente. Sim. E paralelo a isso, praticando yoga e não tenho conhecimento profundo, né? Mas muita coisa mudou. Consegui fazer muitas coisas, conquistas pessoais, de coisas travadas, coisas que você tinha vontade e não ia pra frente. Foi quando eu comecei a fazer aquela formação lá em qualidade de vida com a Vânia Slaviero, do Instituto de Bem com a Vida. Então eu fiz uma formação lá de 1 ano e meio, 2 anos com a Vânia, e o negócio foi indo, sabe? Foi fluindo. E eu acredito muito que isso foi pela minha inserção dentro do yoga. Isso já faz uns 3 anos que eu terminei, né, a formação. E eu não consegui aqui encaixar yoga depois. Que daí eu mudei de empresa, fui trabalhar em outro lugar, e os horários, até fiz algumas práticas no Jardim Paulista, mas os horários não encaixavam. E eu sinto falta disso, porque eu acho que o yoga dá equilíbrio de vida, né? Sabe, você não fica doente, você dá a impressão que você aguenta o mundo inteiro, e tá tudo bem, né? Assim, você consegue... É difícil explicar, eu acho que tem que sentir. A mesma coisa quando as pessoas me perguntam da formação lá do Instituto, eu falei, eu tenho dificuldade de explicar, porque você tem que viver aquilo. São emoções que é difícil
passar para as outras pessoas. Palavras, Isso, é difícil palavras. Eu acho que o yoga é muito isso. Eu tenho dificuldade de explicar, falando, não, vem sentir. Vem Que é bem isso. se dá oportunidade, né? Isso. E é de dentro para fora, né? Eu acho que é um bem maior essa conexão com o divino. Muitas vezes na própria religião a gente não consegue encontrar, né? E é algo assim que realmente transcende, né? Realmente transcende. Eu fiz um curso recente, agora final de semana passada, um acampamento para liderança de escotismo, e a gente tenta trabalhar a religiosidade com as crianças. E o chefe, né, o professor que estava ensinando, falou, vocês têm que trazer uma conexão para eles que transcende. E o yoga é algo que, olha, se unisse com o escotismo ia dar muita possibilidade para a gente com essas crianças. Porque realmente é algo que transcende. É algo que transcende, é uma prática assim. E olha, a gente pode fazer essas parcerias, viu, Simone? Nós temos aqui a Gisele que estava aqui, ela é professora de yoga para crianças. Olha que bacana. Formada por nós também lá no Espaço Unipaz Yoga. Então, ela pode fazer essa parceria de levar o yoga para as crianças, sabe? Então a gente pode combinar, sim, pode ser bem bom. Que bom, gratidão pelo seu depoimento, porque é importante, é rico os depoimentos, porque as pessoas às vezes estão nesse lugar que você está, muitas vezes, inclusive. A maioria das pessoas que chegam comigo, não, yoga não é pra mim, falam exatamente isso. Eu sou muito agitada, eu não vou conseguir ficar parada ali, respirando. E é difícil, realmente é difícil. No começo é difícil mesmo. Depois você vai se acalmando, desenvolvendo as técnicas e vai conseguindo, né? Mas tem que se dar a oportunidade, né? Pelo menos um tempo para experimentar, para falar, olha, para mim isso funcionou, para mim isso não funciona, porque não dá pra gente falar se a gente não experimenta, né? Sim. Mas que bom, gratidão pelo seu depoimento.